Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui para essa estreia do quadro Cosmos Week. E nós estamos chamando de Cosmos Week Entrevista. Para quem não sabe, eu sou Humberto, administrador da página Cosmos Week do Instagram e a voz por trás do podcast Cosmos Week Notícia. Hoje, nosso primeiro convidado está aqui com a gente já, é o professor doutor Alexandre Zabad, professor da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Desde já, muito obrigado, professor, pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade em ter esse desejo de compartilhar com a gente desse conhecimento que você tem, que você compartilha na faculdade, com a gente aqui, com a nossa audiência. Tá certo? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Vou deixar o professor se apresentar. Queria saber um pouquinho mais do seu trabalho, dessa sua jornada aí, né, de como professor e também como divulgador científico, né, com o seu projeto Astrofísica para Todos. Então, por favor, vou parar de falar, se apresenta aí, professor. Bom, o que eu vou dizer, né? Eu sou professor, então o que você falou já, né? Eu sou professor aqui da UFSC e eu sou formado em física, fiz o meu doutorado em astrofísica na parte de estrelas, né? Então astrofísica estelar, mas sempre gostei muito de toda a área da física em geral e da astrofísica também em particular, né? Sempre me interessei por todas essas áreas. E aqui na UFSC em Joinville a gente tem um curso de engenharia aeroespacial que forma estudantes de engenharia para trabalhar no setor aeroespacial, né? E acabei me envolvendo bastante com esse curso, lecionando matérias, tanto matérias específicas quanto matérias da base, cálculo e física, né? Mas também matérias específicas mais para o final do curso. E me envolvendo bastante com os alunos, na orientação de alunos, desenvolvimento de projetos e tal, né? E faz um bom tempo já que eu trabalho e acabei me interessando pela parte de astronáutica, que era uma parte que eu não conhecia muito, né? Mas em contato com os professores, né, especialistas na área aqui, acabei descobrindo o gosto também pela astronáutica, embora na astronáutica eu seja apenas um curioso, de fato, né? Não tenho nenhum tipo de formação, nada. Muito legal, professor. Bacana. É interessante a gente conhecer a trajetória aí das pessoas, né? Pode despertar o desejo de muita gente em seguir um caminho parecido, principalmente aí na área científica. Quer falar mais alguma coisa, professor, da sua trajetória, o que você já fez, seus trabalhos, onde você estudou? Então, eu fiz quando eu estava fazendo doutorado ainda, abriu uma vaga para um concurso na Universidade Federal da Fronteira Sul, concurso para física, então eu passei nesse concurso, mesmo sem ter o doutorado, né, só com mestrado, e assumi lá, então dei 2 anos de aula nessa Universidade Federal da Fronteira Sul, eu fui da primeiro grupo de professores lá, foi um aprendizado muito bom, sabe, foi a primeira vez que eu dei aula na vida. É mesmo? A primeira vez que eu dei aula na vida. Experiência boa, então. Foi em 2010, 10 anos atrás, né? Mas assim que eu terminei o doutorado lá, abriu a vaga para aqui em Joinville, na UFSC, uma vaga de matemática, eu fiz o concurso, aqui eu sou professor de matemática, na verdade, né? Ah, é mesmo? Abriu a vaga para matemática, eu concorri com os matemáticos e consegui a vaga. Legal. Poxa, não que é bom de matemática, hein? Eu sempre tive uma crise vocacional muito grande entre a matemática e entre a física. E, aliás, né, já que você pediu para contar um pouquinho da trajetória, eu quando entrei no curso de física, eu não queria seguir na área de astrofísica, eu queria seguir na área de física matemática, que é uma área de intersecção entre a física e a matemática, né? Sempre tive esse desejo de trabalhar no meio do caminho ali? Exatamente, onde na física matemática a gente vai desenvolver o ferramental matemático das teorias físicas, né? Uma forma mais fácil de entender é lembrar do Newton, do Isaac Newton, né? Quando ele desenvolveu a mecânica dele, ele criou ao mesmo tempo o cálculo diferencial integral para poder desenvolver a mecânica. Então, o Newton, de certa maneira, pode ser pensado como um dos primeiros físicos matemáticos, né? Porque ele desenvolveu todo esse ferramental junto com a física. A física matemática, hoje, né, trabalha de uma maneira análoga a isso aí, né?
Então, eu estava na graduação esperando ter a formação necessária de matemática, da base, para poder seguir, começar a fazer iniciação científica em física matemática, porque a física matemática exige que você tenha uma boa formação para começar alguma coisa, né? Então, no curso de física a gente faz 6 disciplinas de cálculo, né? Então eu estava esperando fazer algumas para poder entrar lá na física matemática. Mas aí o pessoal da astrofísica me convidou para fazer iniciação científica em astrofísica e acabei ficando para sempre aí. Se apaixonou pela astrofísica. Me apaixonei pela astrofísica, exatamente. Que bom. E depois aqui em Joinville, quando eu entrei aqui na universidade, eu parei de fazer pesquisa em astrofísica, eu me integrei num grupo que faz pesquisa em petrofísica, que é a parte que estuda o escoamento de fluidos em rocha, né, a parte de gás e óleo, né. Então hoje eu tenho projetos de pesquisa nessa linha e trabalho bastante junto com a Petrobras também, desenvolvendo projetos de pesquisa com eles, né, e oriento alunos também nessa área. E a astrofísica continua sendo a minha grande paixão, e eu me dedico mais na astrofísica ao ensino hoje, né? Então, a pesquisa nessa área de petrofísica digital, porque envolve muito conhecimento de física computacional. Quando eu fiz a minha tese de doutorado em astrofísica, na verdade, eu trabalhei muito com física computacional. A física, ela pode ser dividida hoje em 3 grandes áreas: a física experimental, a física teórica e a física computacional. Tanto a física experimental quanto a física teórica, elas se sofisticaram muito, né? Os ferramentais estão cada vez mais sofisticados. Então, é preciso um certo intercâmbio entre as duas, alguém que faça um meio de campo, digamos assim. E quem faz o meio de campo entre a física experimental e a teórica é a física computacional. Então, o físico computacional, ele precisa ter habilidades de físico teórico, de poder pegar os artigos de física teórica, os trabalhos, entender aquelas equações, desenvolver aquelas equações, né? E, ao mesmo tempo, ele precisa ter um bom conhecimento de física experimental para entender todos os parâmetros que são relevantes nos experimentos. Então, o físico computacional, ele bola um modelo baseado no tipo de experimentos que estão sendo feitos e nas teorias que estão sendo propostas, e tenta simular isso no computador, porque é algo bastante sofisticado, não dá para resolver analiticamente, né? Então, esse conhecimento de física computacional, hoje eu aplico a parte de petrofísica, mas inicialmente apliquei na astrofísica. Que legal, professor. Eu não sabia desse lado de pesquisa que você estava trabalhando agora. Você falou de modelos, né, física computacional. Essa semana mesmo eu vi uma publicação, eu acho que foi do Astrophysical Journal, falando sobre a foto do buraco negro. Sim. E isso envolve muita modelagem e muita análise de dados, né? Eles descobriram, parece, que o disco de acreção não era estático, né? Ele meio que tem oscilações. Todos os dados lá, desde 2008, me parece, conseguiram fazer essa análise desse disco de acreção da M87 lá, o buraco negro da M87. Então, deve ser muito difícil, né? Muito dado para compilar, né? Exato, esse é um trabalho bastante importante da física computacional, né? Você pegar todo esse conjunto de dados e criar um modelo para poder fazer a interpretação desses dados, né? Porque só os dados, eles não te dão um modelo direto, né? Isso não existe em física. Sim. Você tem um conjunto de dados e você tem um modelo, então você precisa calcular a partir do modelo que tipo de dados você teria se fizesse determinada medida. E aí você compara esse resultado com o que você está observando. E aí você pode validar o seu modelo, se as duas coisas baterem, também quando elas não batem, tal, você vai fazendo ajustes. E exatamente esse é o trabalho do físico computacional. E aí, para poder fazer a simulação de como seriam esses dados, eu preciso entender a fundo o procedimento experimental. Então, eu preciso entender como é que é o telescópio, como é que ele obtém os dados, como é que esses dados são processados, né, etc. E para fazer o modelo, eu preciso entender as teorias físicas, essa parte teórica. Então, o modelo é construído a partir da parte teórica, e aí o físico computacional faz uma espécie de simulação de medida, né? Uma medida simulada nesse modelo que ele criou. Essa medida simulada que é comparada com os dados observacionais mesmo, que é o que eles fazem bastante aí nessa questão do buraco negro lá, porque
os dados são bastante sofisticados, né, e são de vários telescópios, etc. Então, não é possível fazer uma comparação direta. Na maior parte dos experimentos de física hoje, não existe essa comparação direta, né. Foram aquisição de dados durante anos de radiotelescópios, né? Na Isso, e verdade, um vários. conglomerado de Exato, radiotelescópio. Pelo que exato, eu li, esse conglomerado, vamos dizer assim, de radiotelescópios tem o diâmetro mais ou menos do planeta Terra para captar essas imagens aí, né? Essas imagens do Isso é. radiotelescópio. Isso é, na verdade, não o diâmetro em termos de abertura, não é que o radiotelescópio tem a abertura, mas ele tem a base, né? Então, quando você vai fazer uma medida, tem duas coisas importantes, né? Uma medida de astrofísica, né? A abertura do telescópio, ou seja, qual é a área de captação que você tem para coletar mais luz. Quanto maior a área, mais luz você consegue captar. E aí você tem imagens melhores, né? E outra grandeza importante é o que a gente chama de base de medida, em termos de comprimento. Se o seu telescópio, por exemplo, ele é bem grande, além da área grande, ele vai ter um diâmetro grande também, né? Então, você, com esse comprimento de base grande, você consegue ter o que a gente chama de boa resolução. Você vê objetos muito distantes com nitidez. Então, Entendi. no caso do radiotelescópio, eles usam telescópios pequenos espalhados ao longo do planeta. Então, a linha de base deles é de aproximadamente o tamanho do planeta, né? O raio, o diâmetro do planeta, dessa ordem de grandeza. Então, eles conseguem ver objetos, como esse buraco negro, muito distantes, com boa resolução de imagem, né? Isso que é digamos, o fator mais interessante aí dessa pesquisa que eles fizeram, ter conseguido observar um objeto tão distante e ver detalhes nesse objeto. Fantástico, impressionante onde a gente chegou, né? Sim. Professor, eu tenho algumas perguntas aqui que algumas pessoas encaminharam para mim, e até perguntas nossas mesmos aqui. E a gente gostaria de começar falando um pouco sobre o seu projeto da divulgação científica, que é o projeto Astrofísica para Todos, né, que é de onde eu te conheci, né, de onde eu conheci o seu trabalho, nessa divulgação através do YouTube, nesse trabalho. A gente entende muito bem como é difícil trabalhar em prol da divulgação científica no Brasil, né? Sobretudo, no seu caso, fazer ciência, né, no nosso país. O que te inspira ou te inspirou para desenvolver esse projeto Astrofísica para Todos? Por acaso é fã de Carl Sagan? Não tem ninguém na minha área que não seja, né? Seria interessante achar alguém que, inclusive, para entrevistar, né? Sim, quem não é fã, né? Quem não é fã, exatamente. Seria uma entrevista super interessante, né? Sem dúvida. Interessante, né? Alguém que não seja fã dele. Então, o que me inspira a fazer isso, né? Em primeiro lugar, é o gosto pela ciência, né? Eu gosto muito de ciência, gosto muito de física, mas de ciência em geral, né? E então quem gosta de ciência gosta de falar de ciência também, né? Todo mundo gosta de falar daquilo que aprecia, né? Então, isso me inspira muito. E, claro, eu me sinto também muito feliz em poder levar isso a outras pessoas e despertar também o gosto. Mas mais do que despertar o gosto, é poder aprofundar o conhecimento das pessoas. Inclusive, eu não me vejo como um divulgador de ciência. Eu me vejo como um professor. Não que eu esteja colocando os divulgadores de ciência de uma maneira pejorativa, mas eu acho que são funções um tanto diferentes, às vezes, né? Claro que tem muitas áreas de intersecção. Mas veja só, um divulgador de ciência, ele é uma pessoa que, em geral, mira no grande público para despertar uma paixão. Ele está mais interessado em trazer curiosidades, etc., e fazer um encantamento, assim, né? Causar um encantamento com a ciência, né? E, claro, o professor também faz isso com as suas aulas, com a sua matéria, também tenta despertar esse encantamento no aluno, né? Mas o professor, ele é um pouco diferente do divulgador, porque o professor, ele recebe um público já mais formatado, já mais específico, um nicho, um público que quer saber daquele conteúdo específico que você tem para falar, né? Enquanto o divulgador seria alguém que sai por aí tentando chamar a atenção das pessoas para aquele aspecto. São duas tarefas
fundamentais e complementares e que às vezes se misturam também, é evidente, né? Eu me vejo mais como professor, porque nessa duplação aí, né, de levar a ciência para as pessoas, eu me vejo mais como professor, porque primeiro porque eu tenho um público bem menor, mais focado, que são pessoas que já querem estudar astrofísica, já querem estudar astronomia, estão atrás desse assunto, né? Então, apesar das minhas aulas estarem no YouTube, elas estão ali porque é a melhor plataforma de streaming que a gente tem hoje para esse tipo de material, né? Mais fácil de lidar, etc. Mas digamos assim, a sede ainda são as páginas da universidade, todo o material que eu disponibilizo a partir dali. Então, é um curso da UFSC, né? Não um canal do YouTube, por exemplo. Não é um canal seu, do professor Alexandre. Não, é da universidade. Exato, e não é e o projeto não é ter um canal no YouTube e alimentar esse canal no YouTube. O projeto é oferecer cursos de astrofísica para o maior público possível. O YouTube é a plataforma de streaming. Evidente que o YouTube acaba atraindo muitas pessoas porque ele faz um papel de procurar um público que se interesse pelo seu conteúdo, né? Então ele tem esse papel que ajuda, né? Mas entende que o princípio é diferente, né? Eu elaboro os cursos, etc. Outra coisa é que o divulgador, ele, por trabalhar, né, com o grande público, etc., normalmente ele não tem tempo de ter um contato próximo e individualizado com as pessoas. É bem diferente da maneira como eu também, né, na universidade e tal, atuo. Muitos alunos do curso, né, eles se surpreendem porque sou eu que respondo as mensagens, né? Então eu respondo todo dia muitos e-mails, né, de dúvidas. Eu tenho visto também até alguns vídeos resposta. Então aí eu percebi, né, agora que algumas perguntas são um pouco corriqueiras e mereciam uma resposta um pouco mais elaborada, e veio a ideia de gravar alguns vídeos de resposta. Mas também é nesse sentido, são sempre respostas a questões que ocorrem dentro do curso. Não que seja uma tentativa de fazer uma divulgação de astrofísica através de curiosidades. Então vou gravar vídeos de curiosidades de astrofísica. Não, de maneira nenhuma, não é isso. São respostas a dúvidas que surgem por causa do curso, né? Esse papel que você falou, deixa comigo, que eu faço. Exato. Eu acho que, como eu te falei, são dois papéis fundamentais, o papel do divulgador e o papel do professor, né? Sim, sem dúvida. Na universidade, pela própria estrutura da universidade, penso que cabe a mim ser professor e não divulgador. E que é excelente que hajam bons divulgadores de ciência, etc., né? Então eu faço esse contato próximo, como eu estava dizendo, muitos alunos se surpreendem quando percebem que sou eu que respondo, eles falam, mas é o professor Alexandre que está respondendo, não é dos estagiários. Aí eu sempre digo, não, contato com os alunos é uma atividade docente, quem responde, quem tem contato sou eu, sempre, exclusivo. Os estagiários me ajudam com outras tarefas, né, porque a gente contrata estagiários e trabalham comigo, né? Tem alunos trabalhando comigo, mas aí eles fazem outras tarefas. O contato com o aluno é uma atividade essencialmente docente, então é minha tarefa fazer isso, né? E aí eu elaboro esses cursos e tal. Então são cursos mesmo, planejados, com começo, meio e fim. Não é de maneira nenhuma uma tentativa de trazer curiosidades ou trazer, né, como acontece na divulgação de ciência. O Carl Sagan, ele teve um papel muito importante como divulgador, mas também como professor, né? Por isso que todo mundo admira ele, né? Você citou o Carl Sagan, né? Mas essa intersecção que você falou, né? Ele também se mistura com divulgação. Exatamente, ele viveu muito bem essa intersecção assim das duas realidades, né? Eu não tenho perna para tanto e nem tenho expectativa, né, de me tornar um divulgador de ciência, embora até algumas atividades a gente faça, né? Por exemplo, agora a gente está comprando equipamentos de observação astronômica aqui na universidade. Poxa, essa iniciativa é fantástica. Bem legal. Tô esperando chegar o telescópio. Essa semana chegaram oculares. Eu vou gravar um vídeo quando chegar tudo para mostrar para o pessoal, né? Tudo que a gente está comprando com o dinheiro que os alunos pagam nas inscrições, né? Os alunos que querem apoiar o projeto, né? Porque os cursos são gratuitos, mas alguns alunos pagam inscrição.
a gente usa esse dinheiro para isso. Então, aí, a compra desses equipamentos, ela vai ser usada um pouco para divulgação e um pouco para ensino. Divulgação porque vai fazer parte, né, a gente vai atuar junto com um clube de astronomia, e uma das atividades desse clube de astronomia é fazer observação em praça pública e tal. Isso é essencialmente divulgação, Puxa né? vida, sem dúvida, claro, divulgação pura. Agora, a gente também quer usar esse material para a elaboração de cursos de astronomia observacional. E aí, de novo, não é divulgação. Então o professor se envolve também com astronomia. Sim. Ótimo. Sim, também com astronomia, exatamente. Eu trabalho com a parte de ensino de astronomia, né? Usar telescópios e tal. Então, esses equipamentos vão ser usados para o ensino também. Tanto a divulgação quanto o ensino. Agora, eu vejo, aí é uma questão muito pessoal. Em termos de vocação, eu me vejo mais vocacionado ao ensino, a ser professor e não divulgador mesmo. Embora, como eu te digo, eu não falo isso depreciativamente, muito pelo contrário. Muito bom, professor. Obrigado pela resposta tão complexa e interessante. Me fez realmente entender. Eu não tinha na minha mente realmente essa divisão, né, entre a parte acadêmica e divulgação como duas coisas completamente separadas, e em algum momento haver essa intersecção aí do professor e do cientista com o divulgador. Eu estou só na parte de divulgação. Gostaria muito, mas não tive oportunidade de ser um cientista. Eu tenho mais uma pergunta. Essa é da nossa página mesmo, é uma pergunta nossa. É uma curiosidade, inclusive, minha. Nesse processo, ainda falando sobre o curso, eu acho que falar do curso é essencial, porque talvez desperte a curiosidade no lado da divulgação, das pessoas entrarem no seu curso e fazerem. Se eu não me engano, tem mais de 60 aulas no curso. São 2 cursos, né, que estão disponíveis hoje, né? Sim. E isso pode ajudar as pessoas a irem lá e aprenderem e despertar esse desejo de entrar na faculdade e se tornar realmente um cientista. A minha dúvida e a minha curiosidade é que a gente sabe que astrofísica e física tem um ferramental grande de matemática, né, um ferramental matemático grande. A minha curiosidade é saber como que foi o processo de tradução para você, vamos dizer assim, de tradução desse ferramental matemático para uma linguagem mais conceitual desse material tão técnico para colocar no curso. Sim. Astrofísica para Todos é um curso mais introdutório de astronomia, astrofísica e astronáutica, que dá uma visão geral das 3 áreas, e tem um curso de astrofísica geral. Os 2 cursos juntos dão 60 aulas, né, mesmo, como você falou. O curso de astrofísica geral, quem entrar lá vai perceber que foi gravado numa sala de aula mesmo, com alunos, né? Ele foi gravado em 2017, aquele curso. Eu ofereci o curso presencialmente aqui, e eventualmente os alunos pediram para eu gravar. E aí a gente gravou, tanto que a qualidade da gravação tá ruim, etc, né? Então, foi feito de maneira bastante amadora, aquele primeiro. O de astronomia e astronáutica já não. E agora eu estou gravando um 3º curso, que eu quero disponibilizar, né? Eu queria disponibilizar no final do ano, mas provavelmente vai ficar no começo do ano que vem, que é um curso de cosmologia. O curso de cosmologia vai usar ferramental matemático. Os 2 primeiros não usam. Como é que eu faço essa adaptação? Não tem uma receita. Eu acho que essa é a, digamos assim, como vou dizer, quando é a minha própria característica de ser físico. Sim. A física, ela, infelizmente, acontece muito de algumas pessoas se aproximarem da física apenas pelo lado matemático e verem a física como um conjunto de equações. Isso é errado. Não é só que é deficiente, é uma formação errada que a pessoa recebe. Porque a física é uma matéria experimental. E um físico que eu gosto muito também, é difícil achar alguém que não gosta, é o Feynman, né? O Feynman, ele falava muito desse aspecto da física, né? Como um estudo experimental da natureza, né? Então, eu sempre, apesar do meu interesse muito grande pela matemática, né? Como eu disse, eu queria seguir a física matemática e tal, eu sempre tive uma visão muito, muito fenomenológica da física, de entender os fenômenos
como eles acontecem, antes de querer matematizar esses fenômenos. A matemática é uma maneira da gente estruturar logicamente aquilo que a gente está observando, né? Então, eu acho que essa é uma característica minha, eu quero dizer, eu não sei se tem como eu explicar exatamente como acontece esse processo, porque esse processo acontece de maneira quase inconsciente para mim. Quando eu leio os livros de física, eu procuro me concentrar no fenômeno. O que está acontecendo aqui fisicamente? E aí eu entendo o fenômeno e aí eu tento fazer a abordagem matemática. Bom, agora vamos tentar ver como é que estruturaram matematicamente isso. Então, quando eu criei o curso de Astrofísica Geral, aquele primeiro curso, aquilo que está aparecendo lá é a maneira como eu entendo a astrofísica, entende? Entendi. Não é que eu tentei, eu vou pegar o livro e vou adaptar. Eu não fiz uma adaptação. Aquilo é o jeito como eu entendo. Claro, aí, quando a gente vai criar um curso, vai dar uma aula, né, ou vai criar uma disciplina inteira, a primeira coisa que a gente faz é perguntar qual é o meu público-alvo. Então, meu público-alvo, naquele momento, era a comunidade, não eram alunos universitários, etc. Então, eu não coloquei a matemática, porque não ia surtir efeito. Se eu tivesse um público universitário, eu teria colocado a matemática junto, mas teria apresentado a física do mesmo modo. O curso ia só dobrar de tamanho, digamos. Eu ia ter a mesma fenomenologia física junto com o tratamento matemático. Entendi. Que, aliás, é o que eu estou fazendo agora no curso de cosmologia que eu estou gravando. Aliás, você falou que vai sair provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. Exato. Então, o curso de cosmologia, quando muitos alunos, né, têm me pedido para criar cursos mais avançados também de astrofísica. E a cosmologia é um dos que desperta mais interesse. Só que o ensino de cosmologia, ele é bastante problemático, porque a cosmologia, ou ela é dada só no nível da divulgação científica, a gente fala as coisas e tal, qualitativamente, o universo é curvo, etc., ou ela é dada no nível que já é de pós-graduação, quando você pega os livros de cosmologia, a matemática muito avançada e assume uma física muito avançada. Então, eu fiz a mesma coisa, só que agora focando num público de nível de graduação, quem conhece cálculo e física, né, nível de graduação. E tem sido muito natural para mim também, fazer dessa maneira. Então, eu olho o fenômeno, né, descrito ali, expansão do universo, e vamos tentar transformar isso em matemática, vamos apresentar fisicamente o que significa, mas agora junto com o formalismo matemático, é uma coisa que sai espontaneamente. Né? Não quer dizer que não dê trabalho, dá muito trabalho fazer. Imagino. Mas não há uma espécie de tradução, isso não acontece. Entendi. É porque eu ficava na dúvida de saber como que ele consegue trazer isso para uma linguagem que eu, por exemplo, consigo entender. É porque quando a gente vai falar de física para as pessoas, a gente tem que tomar o cuidado para falar primeiro do fenômeno físico e das medidas. Que é do que se trata a física, né? Isso é física, né? Exatamente isso. Interpretar os fenômenos naturais. Exato. E não é porque as pessoas não têm muita formação em matemática que elas não entendem. Porque mesmo quem tem formação em matemática, quando você traz a física apenas como matemática, a pessoa não entende. Eu passei por uma experiência muito curiosa na graduação. Uma vez eu estava numa aula de mecânica quântica, e o professor chegou na sala de aula, estavam lá, né, os alunos ali do curso, esperando, o professor chegou, bom dia, pegou o giz e começou a deduzir umas equações do quadro. E eu não lembro bem, mas eu acho que ele deu 1 hora de aula, mais ou menos, e a gente não estava entendendo nada. Ele ficou 1 hora deduzindo equações e coisas no quadro, e comentava de vez em quando, parava. E aí um aluno falou, professor, desculpa, mas onde que o senhor quer chegar com essas contas todas? Daí ele parou e falou, puxa, gente, eu esqueci de dizer qual é o problema que eu estou resolvendo. Ele estava resolvendo um problema sem ter dito qual era o problema para a gente. Então, e a gente tinha conhecimento matemático, a gente entendia tudo que aquelas equações estavam ali, só que elas estavam fora de contexto. Né? Então, acontece muitas vezes isso com o ensino de física. Né? Então, esse é um problema do ensino de física. Então, como eu te falei, eu tendo a fazer essa leitura desse jeito. Primeiro, experimentos, fenômenos dados, depois tentar entender o modelo. Quando eu crio o curso, dá muito trabalho criar o curso, né? Cada curso desse, eu levo mais ou menos 1 ano de criação do curso.
de criação, primeiro o planejamento do curso. Então eu vou ver, né, qual é o tema que eu vou trabalhar. Dentro desse tema, quais são as fontes bibliográficas? O que já foi feito, etc. Qual é o público que eu quero atingir? Como é que eu vou trabalhar? Qual é o tipo de material que eu vou criar? E daí eu vou criando, vou preparando o curso, depois eu gravo. A gravação é a etapa final, ali, a ponta do iceberg, né? Fantástico, muito bom. Obrigado, professor. Obrigado mesmo pela explicação. Mas primeiro eu queria falar sobre... Muita gente perguntou sobre coisas que eu acho que não eram muito relevantes. A gente deu uma filtrada em algumas perguntas. Coisas como extraterrestre, coisas assim, desse tipo. Mas eu dei uma filtrada, e a mais interessante que eu achei relacionada a esse assunto seria sobre os projetos sérios de busca de vida inteligente que a gente tem. Né, o antigo ali, o projeto SETI, né, que recentemente foi incorporado ali pelo Breakthrough Initiative, que é envolvido ali tinha um envolvimento do Stephen Hawking, e tem investimento aí do Mark Zuckerberg, né, e tem trazido algumas informações interessantes, né, alguns resultados interessantes. Claro que não foi encontrado nada ainda de vida inteligente, óbvio, mas talvez possa ajudar no desenvolvimento de tecnologia para encontrar outras coisas. E queria saber o que você acha dessa iniciativa que alguns cientistas têm de buscar por vida fora do planeta, e sobre a parte estatística ali da equação de Drake. Então, né, essa questão da busca de vida inteligente, em particular, eu sou bastante pessimista quanto a resultados. Eu acho que a gente não vai conseguir encontrar, por causa daquilo que você já adiantou, a questão estatística, né? A estatística está jogando contra a gente, né? Mesmo quando a gente pega a equação de Drake, como você falou ali, a equação de Drake, primeiro que não é um fato aquilo ali, né? São os fatores que pesam na hora da gente tentar estimar qual é a probabilidade de ter algum contato. Aqueles são os principais fatores. Podemos colocar outros, etc., mas os principais estão ali. Então, o fato é que a gente tem pouquíssima probabilidade de conseguir fazer algum tipo de contato com vida inteligente, por N fatores. Mas os principais são o tamanho do universo e o tempo de existência do universo e das civilizações, né? Então, eu sou bastante pessimista. Isso não quer dizer que eu seja contrário à pesquisa, à tentativa de identificar a vida inteligente no universo. Pelo contrário, acho que é muito importante e que a gente deva investir dinheiro nisso. Então, quem está disposto a correr atrás de financiamento e construir os meios para tentar fazer esse contato, acho ótimo que tenham pessoas dispostas a isso aí, né? A ciência a gente não pode ver... É claro que os recursos são limitados, mas a gente não pode ficar só pensando numa situação ou noutra. A gente precisa tentar avançar em tudo, né? Então, cabe a cada pessoa, quem tem mais motivação, né? Você desenvolve um interesse por uma certa área, cabe a cada grupo de pessoas tentar conseguir os meios, o financiamento, e acho ótimo que consigam e que tenham tentado desenvolver isso, né? Bacana. Eu também tenho a mesma, apesar de não ter nenhum embasamento técnico para isso, mas o que eu leio, o que eu vejo e o que eu penso de estatística também é o que eu acredito, na verdade. Vai ser quase impossível encontrar alguma vida inteligente em outro lugar. Vamos passar para uma outra pergunta aqui. Acho que foi satisfatória a sua explicação para essa questão. Recentemente, isso é a pergunta do Wallace Teixeira, do Rio de Janeiro. Recentemente foi divulgada uma descoberta, a descoberta de fosfina em Vênus, que pode ter sido gerada por processos biológicos. Essa assinatura foi confirmada através dos telescópios ALMA, que são radiotelescópios. Poderias nos explicar o funcionamento de detecções nesse tipo de comprimento de onda? Então, os radiotelescópios, eles
eles operam de uma maneira um tanto distinta dos telescópios ópticos, né, os telescópios visuais. Na verdade, cada faixa de comprimento de onda tem suas peculiaridades, né? Os radiotelescópios, em especial, eles não focalizam luz visível, como a gente está acostumado, né? Então, não são, começa que eles não são construídos com espelhos, né? Eles são antenas mesmo, como essas antenas começa por aí, é diferente. Mas a estrutura do radiotelescópio é muito semelhante. Professor, acho que deu uma cortada aqui, falhou Cortou? um pouco, acho que a internet parou naquele momento, como essas antenas de... Ah, tá. Então, os radiotelescópios, eles são muito parecidos com essas antenas de internet, né? Que a gente vê em TV a cabo, etc., pela cidade. Parabólicas, assim, grandes. Parabólicas, elas não têm os espelhos, né? Não há necessidade de espelhos, mas a luz da onda de rádio é refletida. Só não precisa do espelho para fazer essa reflexão. Essa reflexão acontece pelo próprio metal ali e tal, né? Mas fora isso, muitas coisas são semelhantes. A estrutura é parabólica, como de um espelho usado em astronomia mesmo, né? A onda de rádio é refletida por uma região que vai captar, né? E depois essa captação gera um sinal. Isso tudo é muito parecido com a parte do visível. Há algumas diferenças quando a gente quer captar várias frequências, porque os aparelhos de rádio, eles normalmente funcionam, né, com uma frequência por vez, aí você vai varrendo várias frequências, então é um pouco sofisticada a maneira como a gente vai fazer a medida, né, ela é um pouco diferente. Mas no final das contas, o que o astrofísico, né, o radioastrônomo vai ter nas mãos, como dado ainda, vai ser, né, medidas em vários comprimentos de onda, em várias frequências, às vezes ao longo do tempo, às vezes não, né, às vezes integrado num certo período de tempo. Então, observei durante 10 minutos uma determinada posição do céu. Isso é muito parecido, só que ele não vai formar diretamente dali uma imagem visível, porque como é em rádio, não dá para criar uma imagem, como quando a gente tira uma fotografia do céu, né? Agora, a gente pode fazer uma falsa imagem daquilo, né? Então, pegar o que está aparecendo ali e converter. Essa frequência de rádio eu vou colocar na cor vermelha. Essa outra frequência eu vou colocar na cor azul e cria um mapa e faz uma coisa parecida com aquela medida do buraco negro, etc. ali, né? Então, isso é possível fazer. Então, guarda muitas semelhanças, embora algumas coisinhas sejam diferentes. Ela é mais difícil, ela tem mais detalhes técnicos para fazer. Quem trabalha com radioastronomia, né? Tecnicamente ela é mais complicada. Eu gaguejei um pouco na pergunta, que meu retorno aqui está um pouco atrasado. Tá. Aí dá uma repetida aqui, eu estou tentando resolver aqui. Bom, então, sobre essa questão de Vênus ainda, foi detectada essa possível, né, forma de um gás que pode ser gerado por alguma vida biológica, né? E na sua opinião, você acha que é possível que seja algum micro-organismo realmente? Sim, é possível. Com certeza é possível, embora tenha muitas perguntas para serem respondidas. A abordagem deles, eles fizeram um estudo tentando provar que nenhuma rota abiótica, ou seja, que gera fosfina sem ser a partir de vida, é viável no planeta, né? A questão é que Vênus tem uma situação física, constituição física bastante incomum, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cautela, porque, embora o grupo tenha demonstrado alguns indicadores da descoberta, parecer que realmente a questão de ser vida é mais provável. No meu entender, um indicador muito forte foi que eles mostraram que a fosfina está limitada a uma faixa da atmosfera. Então, nessa faixa, a temperatura é muito semelhante à temperatura daqui. Então, a questão de a fosfina estar sendo produzida em outro local parece que não é, né, essa situação. Também mostraram que ela se concentra no Equador e nos polos não. Isso é bastante peculiar, né? Bastante peculiar e curioso, né? Uma outra grande dificuldade que precisa ser explicada, é a altíssima concentração de gás sulfúrico naquela região, né? Onde está a fosfina, né?
Então, aquela concentração de gás sulfúrico, a gente não conhece nenhum ser vivo aqui que consiga sobreviver aquilo ali, né? Parece que era cerca de 95% de ácido sulfúrico. Exato. Então, é claro que é fácil a gente dizer, a evolução daria um jeito de... Mas, assim, isso não pode... Isso É tem que ser improvável, né? tem que ser científico, a gente não pode argumentar assim, né? A gente precisa de algo mais sólido, né, cientificamente, para argumentar. Né? Sem dúvida. É uma notícia que bagunçou muito aí os Bastante. noticiários, né? Muita notícia errada. Também acontece, né? Não é fácil ser jornalista, né? É, Você está escrevendo às 10 da manhã sobre a descoberta de fosfina em Vênus e às 11 da manhã você está falando sobre o assalto na padaria, né? verdade. A vida do jornalista é sofrida, né? Sofrida mesmo. Bom, muito bem. Uma outra notícia que a gente se deparou aí recentemente foi a descoberta de um exoplaneta orbitando uma anã branca. Eu queria que você pudesse explicar o que é realmente uma anã branca e, sabendo disso, como que é possível ter um planeta ali, depois da sua explicação sobre o que é a anã branca. Interessante essa descoberta aí, porque a minha tese de doutorado foi nisso, né? É mesmo? Então, Legal. então bem interessante. Uma anã branca é quando uma estrela, como o Sol, por exemplo, né? Mas a grande parte das estrelas morrem, ela sofre uma explosão no final, em que as camadas externas são jogadas para o espaço. É uma explosão, né? De dentro para fora, joga todas as camadas internas. Agora, o núcleo da estrela, ele é um caroço, e ele sobrevive a essa explosão para a maior parte das estrelas, como o Sol. E esse núcleo, depois que as camadas externas são ejetadas, ele não produz mais energia, mas ele é muito quente. E ele vai permanecer no espaço apenas esfriando, então, bem devagar. E esse caroço a gente chama de anã branca. Então, ele é mais ou menos, né, a maior parte das vezes, tem o tamanho da Terra, o raio da Terra. Esse núcleo remanescente tem o tamanho do planeta Terra. Exato. O núcleo de uma estrela, como o Sol que fica remanescente, tem o tamanho da Terra. E ele surge dessa explosão, aí vai depender das características da estrela, né? Mas quando a gente começa a observar, né, que o gás se desfaz, ele surge com temperaturas da ordem de centenas de milhares de Kelvin, então 100, 200 mil Kelvin, nessa temperatura. E depois esfria, vai esfriando, né? Isso é uma anã branca. Então, se você pensar em termos do sistema solar, o Sol vai passar por esse processo. Quando as camadas externas do Sol forem expelidas, elas vão varrer o sistema solar. Antes ele vai engolir alguns planetas da região interna, e o Sol expande e depois ele explode, né? Então Sim. Ele vai varrer o sistema solar. E a gente sempre acreditou que nesse processo os planetas seriam destruídos. Embora, é claro, seria possível ter um planeta mais distante, que não seria destruído. Até os nossos planetas jovianos, né, os planetas gasosos, eles têm um núcleo sólido. Então, nesse processo, é possível arrancar as camadas gasosas e restar o núcleo do planeta. E aí o planeta, como ele vai estar imerso numa grande região de gás, ele vai ser desacelerado e ele pode migrar para uma área mais interna. Esse processo sempre foi especulado, agora observar não, né, é diferente. A gente observava, e foi justamente a minha tese de doutorado, a gente observava discos em torno dessas anãs brancas, muito parecido com o que são os anéis de Saturno. Então tinha o caroço da estrela e em volta do caroço da estrela um disco de poeira, que a gente acreditava que era o remanescente de planetas. O resto de planetas. E foram destruídos nesse processo, esmigalhados, se desfizeram, né? Chegaram muito perto da estrela, foram destruídos por força de maré, alguma coisa, e formaram um anel, parecido com o anel de Saturno, muito semelhante ao anel de Saturno. Muito então, legal. Esses anéis já eram bem conhecidos. Agora, observar mesmo, a gente não tinha conseguido ainda. A gente não tinha visto um sistema onde tivesse um planeta sobrevivente, né? Todos os sistemas que a gente conhecia tinham esses anéis, mas não planetas. É uma descoberta bastante interessante, mas que não
ela não, ela é interessante do ponto de vista observacional. É muito bom fazer essa observação e descobrir isso. Mas ela não é uma nova fronteira da física, digamos. É algo já esperado. Entendi. Mas Era é uma sempre coisa bom que era, quando você observa, tinha né? essa hipótese que não É, era ainda observado. isso. Totalmente compatível com os modelos que a gente já tinha para esse fenômeno. Por isso a importância dos modelos, né? Tem algumas É. pessoas que são críticas a modelos, né? Não modelos físicos, mas modelos assim computacionais que fazem as simulações do que pode ser, do que pode ter. Existem críticas, mas a gente sabe que as previsões são bem certeiras, né? Com Há poucas modelos e variações. modelos e previsões, né? No geral, esse é o trabalho da física, é justamente esse o trabalho da física computacional, né? No geral, esses modelos são muito bons, né? É claro que para algumas coisas os modelos vão ser mais frágeis, digamos assim, mas a ciência se desenvolve assim, as teorias nascem de maneira frágil também, tentando explicar e depois vão ganhando corpo. As observações, né, a física experimental também, as primeiras medidas sempre tem muita margem de erro, etc. A ciência vai trabalhando dessa forma, não vejo por que esse tipo de crítica assim, desde que você esteja ciente de que esse trabalho está sendo feito aos poucos e sendo melhorado, né? Certo, Precisa ser melhorado, né? Sempre. perfeito. Você falou sobre as teorias vão evoluindo, as hipóteses vão crescendo e tomando o status de teoria. Eu queria, isso me leva à próxima pergunta. O que acontece muito, algumas pessoas, a gente tenta explicar sobre alguma teoria, como teoria da relatividade, teoria da evolução, teoria do Big Bang, e muitas pessoas quase que imediatamente têm essa resposta na cabeça já e sai na hora, que é, não, mas é só uma teoria. Né? Por exemplo, quando você tenta explicar a teoria da evolução, não, mas isso aí não, isso aí é só uma teoria. Parece que é uma pergunta, é uma afirmação recorrente de pessoas leigas, né, do senso comum. Né? O que significa, na verdade, teoria com T maiúsculo para a ciência? Aí, normalmente quando as pessoas colocam dessa maneira, isso aí é só uma teoria, eles querem dizer que não tem respaldo, não justifica eu acreditar nisso, né? Sim. E aí, eu acho que o mais interessante é a gente entender bem a metodologia científica, como é que a ciência é feita. E não existe uma categoria na ciência, seria inclusive contrário à própria maneira como a gente pensa e faz a ciência. Não existe uma categoria de algo aceito por definitivo na ciência. Exato. A ciência, ela é experimental, ela é empírica, ela é diferente da matemática. A matemática não é ciência propriamente dita. A matemática é lógica. Na matemática, você prova as coisas. A ciência não é capaz de fazer provas. A ciência é capaz de mostrar que algo é falso. A ciência ela só pode ser científico aquilo que é falsificável. Mas eu não consigo mostrar que algo é verdadeiro. Na ciência, não. Na ciência, a gente mostra que é falso. No entanto, na ciência, a gente acumula evidências, coisa que não existe na matemática. Às vezes, na matemática, tem uma coisa parecida com isso, que são as conjecturas. Conjectura de Poincaré. Então, ele acumulou um monte de evidências a respeito de um determinado padrão matemático e fez uma conjectura. Deve existir tal característica e a gente deve poder demonstrar isso. Isso na matemática. Na física, na biologia, na química, nas ciências naturais, não existem provas, existe acúmulo de evidência. Então, quando a pessoa diz, isso é só uma teoria, ela tá com uma visão errada do método científico, achando que o método científico você vai criar modelos e fazer testes, etc. Em algum momento alguém vai dar um carimbo. Pau, isso aqui é uma teoria comprovada, agora é inquestionável. Não existe. Não existe. A gente, como eu disse, vai acumulando evidências, algumas teorias nesse sentido. Então, não existe teoria com T maiúsculo na ciência. Existem teorias mais respaldadas, isso sim. E existem teorias mais frágeis. Hoje, uma teoria muito frágil em ciência, por exemplo, é a teoria
inflacionária, da cosmologia, a teoria da inflação cosmológica. Ela tem evidências, mas ela é muito mais frágil que, por exemplo, uma teoria da evolução das espécies. Sim. Há um claro desnível de acúmulo de evidências nas duas partes. Agora, a gente pode começar a acumular algumas evidências contrárias à teoria da evolução em qualquer momento. Mas isso não vai derrubar a teoria da evolução como uma peça inteira. Isso vai reformular partes da teoria da evolução, porque o acúmulo de evidências que dão sustentação à teoria da evolução é tão grande que já não é mais possível negar a evolução como processo genérico. Há evolução, certamente há evolução. A gente está discutindo processos da evolução. Algumas outras teorias não, por exemplo, a teoria inflacionária, ela pode ser derrubada ainda por completo. É mesmo? Pode. Ela tem um bom acúmulo de evidências, mas por outro lado, não são tantas evidências. É possível que alguém venha com uma outra teoria e consiga explicar o que a teoria inflacionária se propõe a explicar com uma ideia completamente diferente. Isso, por exemplo, não deve acontecer, é improvável que isso aconteça com a relatividade restrita, por exemplo. A relatividade restrita é uma teoria que pode ser derrubada, mas a gente tem um acúmulo já de evidências de que algumas coisas realmente acontecem, que o tempo não corre igual para dois observadores, etc. Essas coisas já são bem estabelecidas, né? Então a ciência, você deveria tentar ver ela assim como construção de castelos ou de casas. Alguns são bem construídos, outros ainda estão em processo de construção, mas a qualquer momento podem surgir novas evidências e as coisas podem sofrer reviravoltas, assim, né? Então, é questão de a pessoa precisa estudar mais mesmo e entender melhor o processo, né? Perfeito. Exatamente a resposta aí que a gente estava esperando. Obrigado pela resposta, viu? Vamos lá. Eu não sei quanto tempo o professor tem. Não, dá para falar em uma tempo. Mais 3 perguntas aqui ainda. Tá bom. Sobre uma questão foi mandada pelo Aloísio MAM de Brasília. Ele pergunta assim, fala assim: hoje em dia estamos vivendo uma espécie de obscurantismo moderno, tendo em vista que alguns movimentos estão tomando corpo de forma assustadora. Nem gosto muito de citar os nomes desses movimentos para não... Ele até chama de anomalias, né, chamado de pseudociências. De que maneira podemos combater isso? Ignorando ou tocando na ferida para esclarecer o público em geral? Então, Aloísio, primeiro que a gente não pode colocar todas essas coisas no mesmo saco, digamos assim, né? No mesmo balaio, porque elas são diferentes. Uma coisa, por exemplo, é alguém que nega a teoria da evolução. Isso voltando àquela ideia de antes que eu estava falando das teorias terem pesos diferentes. Uma coisa é alguém negar a teoria da evolução. Outra coisa bastante diferente é alguém negar digamos, a causa humana no aquecimento global. Porque a quantidade de evidências acumuladas é diferente. Entendi. Outra coisa seria alguém negar que a Terra é esférica. Tá? A quantidade de evidência acumulada aí é de outra ordem de grandeza já. Muito maior ainda. Então a gente precisa separar essas realidades. Outra coisa é que a gente precisa também separar. Os grupos que fazem essa negação também não são homogêneos. Esses grupos, alguns têm uma abordagem válida cientificamente. Fazem propostas que são, do ponto de vista científico, válidas, porque são falsificáveis, porque levam em consideração as evidências, etc., e querem fazer uma discussão científica. Outros grupos fazem uma abordagem totalmente acientífica. O método não é o método científico. Então, é preciso separar cada caso aí, tá? Eu acho que alguns desses grupos, inclusive, fazem um trabalho positivo para a ciência, enquanto outros fazem um trabalho extremamente negativo, tá?
Então, eles são bastante diversos entre si. E depois, a minha abordagem é sempre... essa é uma questão pessoal, daí, inclusive filosófica, né? Eu gosto da ideia de, que eu digo, é afogar o mal em abundância de bem. Então, eu não gosto de bater de frente. Eu não gosto de bater de frente. Eu gosto de trazer coisas boas para a situação. Então, se alguém resolve... por exemplo, a ideia dos meus cursos. Você jamais vai me ver gravando sequências de vídeos para debater esse tipo de questão. Eu acho que cabe a cada um que acredita nesse ou naquele modelo tentar convencer os outros disso. Mas eu não vou ficar debatendo e brigando com ninguém publicamente sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou gravar cursos, eu vou trazer conhecimento, vou gerar conhecimento também, né? E vou apresentar a minha versão. Eu acho que isso é afogar o mal com abundância de bem. Então, não acho que bater de frente produza resultado bom, produz resultado, esquenta a situação. Mas não acho que seja algo bom. Eu acho que a gente pode fazer uma abordagem que é: vamos trazer conhecimento, vamos trazer as coisas para o debate, e sempre com muita honestidade intelectual, porque aí é uma autocrítica importante também. Muitas vezes os cientistas não têm honestidade intelectual. Muitas vezes os cientistas e o divulgador de ciência também, e os professores, eles querem que as pessoas se convençam muito facilmente do que eles estão dizendo. Sabe? Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um videozinho aqui de 3 minutos para convencer as pessoas sobre a teoria da evolução. Você tá de brincadeira, cara? Vídeo de 3 minutos para convencer as pessoas sobre a teoria da evolução? Você precisa gravar algo sério, né? E aí você se irrita que a pessoa assistiu o teu vídeo de 3 minutos sobre a teoria da evolução e não acreditou nela. É preciso de mais seriedade nisso, né? Então, não que você não possa gravar um vídeo de 3 minutos sobre a teoria da evolução. Você pode. Você só não pode esperar convencer o mundo inteiro com um vídeo de 3 minutos. Entende? Verdade, faz muito sentido. Aí nisso falta essa também honestidade, essa capacidade de diálogo, capacidade de debate dos cientistas, né? Dos professores, dos divulgadores, etc. Então, acho que a gente precisa trazer conhecimento. A minha resposta para o Luiz seria isso. Vamos trazer mais conhecimento para o palco, vamos trazer mais conhecimento para as pessoas e vamos tentar não esquentar a discussão. Vamos tentar conversar de maneira civilizada, etc. Eu acho que é possível. Gostei muito dessa frase. Afogar o mal em abundância de bem. Afogar o mal em abundância de bem. De bem. Isso aí Porque o bem sempre vence o mal no final, né? É isso aí. Poxa, e o conhecimento vence a ignorância também, é assim que funciona. Verdade. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Joel Henrique, de Rio das Ostras. Ele, no Rio de Janeiro. Ele pergunta sobre o LIGO. Tá? Ele fala assim: qual o método para determinar a origem de uma fonte de ondas gravitacionais? Aí cita o LIGO. Ou seja, como podemos saber, através das ondas gravitacionais, de onde veio essa fonte de uma colisão de estrela de nêutrons ou buracos negros? E uma segunda, junto com essa: existe projeto de seu conhecimento que possa colocar um interferômetro no espaço? Então, o que acontece no caso do LIGO e de outras medidas de ondas gravitacionais aí, né, que a gente tem, é que por causa do comprimento da onda gravitacional, a gente não consegue saber de onde ela veio. Para eu poder saber a direção no espaço da fonte, esse conhecimento da direção depende do comprimento de onda que está sendo emitido. Isso vale tanto para ondas mecânicas, quanto para ondas eletromagnéticas, a luz, quanto para ondas gravitacionais. No caso específico das ondas gravitacionais que a gente está medindo, a gente não consegue saber a direção do espaço. Então é preciso fazer um follow-up, que se chama em astrofísica, ou seja, um segmento. Então a gente acredita que quando chega uma onda, a gente, pela forma da onda gravitacional, a gente tem um modelo prevendo que tipo de colisão foi. E aí a gente pode dizer, olha, para esse tipo de colisão não gera apenas uma onda gravitacional, mas gera também luz, com determinada frequência, determinada característica. Então vamos fazer... A chamada contrapartida eletromagnética, seria isso? Contrapartida óptica, exatamente. Então, pegam vários telescópios e fazem esse follow-up,
que é tentar observar todas as regiões do céu, ou pelo menos, às vezes, dá para restringir um pouquinho, observar ali e ver se apareceu alguma coisa diferente. E se aparecer alguma coisa diferente, eu pego um telescópio maior e boto para seguir aquele objeto, follow-up. E aí eu fico seguindo aquele objeto e vejo se a contrapartida óptica, ou seja, a parte visível, tem as características que eu espero que tenha para esse tipo de onda gravitacional, né? O fenômeno que gera essa onda gravitacional. Então, foi possível fazer isso para alguns objetos, mas não muitos ainda, mas é bem interessante esse tipo de medida e tem muito potencial aí para responder perguntas fundamentais de física, inclusive, né? Uma das primeiras que a gente fez, por exemplo, mostrou que as ondas gravitacionais se propagam no espaço à velocidade da luz. E isso descartou várias teorias alternativas de gravitação que previam que as ondas gravitacionais se propagavam mais devagar que a luz. Então, tem impacto em física fundamental isso. Fantástico, legal. E você sabe de algum projeto que possa colocar do espaço algum interferômetro? Sim, tem vários projetos, mas assim, o custo desses projetos é irrealizável hoje, né? Então, ideias tem de todo tipo, né? Eu não sei nenhum projeto factível. A resposta, não, do ponto de vista prático... Teria alguma vantagem de detectar ondas gravitacionais? Isso já estou fazendo uma pergunta dentro da dele, nem está aqui no script. Existe alguma vantagem em detectar onda gravitacional no espaço, ao invés daqui na Terra? Primeiro, a questão de vibrações, né? Na Terra a gente está sujeito a muitas vibrações, né? Aqui na Terra, isso atrapalha bastante o equipamento. E qualquer projeto que seja para lançar no espaço, a base, né? Então, tem um braço de medida muito maior do que o que a gente pode ter aqui na Terra. Essa é a principal vantagem no espaço. Então, eu poder fazer essa interferometria, colocando, por exemplo, um satélite numa posição e um outro satélite em outra posição da órbita terrestre e fazer a interferometria direta entre os dois satélites, eu ganharia muita precisão na medida. Essa seria a vantagem. Mas relacionado a custo, o custo hoje é inviável, né? Então, ideias tem. Se você pesquisar na internet, você vai achar um monte de ideias. Mas como tornar isso realidade é um problema, né? Legal. Eu tenho mais 2 perguntas. Estamos chegando no final aqui da entrevista. A próxima pergunta seria uma previsão, né? Se existe alguma descoberta esperada pela ciência, especificamente na astrofísica, ainda por fazer, que vai mudar aí nosso entendimento do universo e também relacionada à tecnologia aeroespacial para os próximos anos aí. Isso foi uma pergunta feita pelo Maurício Margoni de Goiânia. Na astrofísica, com certeza, a gente precisa responder o que é matéria escura, e isso vai transformar o nosso conhecimento de física de partículas, provavelmente, ou física mais fundamental, né? Talvez até teorias de supercordas, teorias de supersimetria, etc. Então, a resposta ao que é a matéria escura tem um impacto muito grande. Depois, a gente precisa responder o que é a energia escura, é outro problema separado do problema da matéria escura. São 2 problemas independentes, que aparecem nas questões de cosmologia, né, mas são independentes. E eu diria também que na astrofísica a questão de vida fora da Terra, né? Porque a questão da vida fora da Terra é uma questão que talvez para efeitos práticos não nos impacte tanto. Agora, do ponto de vista de humanidade, quais vão ser as transformações culturais que vão vir da gente saber que existe vida fora da Terra e conhecer essa vida, né? Eu não consigo nem imaginar que tipo de impacto cultural isso pode ter na sociedade, né? Então, pode ter impacto filosófico, religioso, inclusive. Tudo, exatamente. Então, mas eu quero dizer, com certeza vai ter um impacto nas religiões, vai ter impacto na filosofia, talvez até impacto em política, mas eu não sei que tipo de impacto que vai ser, né? Como é que isso vai transformar, etc, né? Então, eu diria que essa é uma descoberta também fundamental. Entendi. Eu acho totalmente especulativo o que eu vou falar, né? Mas tem muitos mundos aqui no próprio sistema solar
não vou dizer obviamente, longe disso, sem ser vida inteligente, mas vida microbiana, eu acho muito provável, né, que a gente consiga detectar aí, que seja na atmosfera de Vênus, como a gente já falou, que seja ali nas águas profundas de Encélados e vários outros mundos aqui, que sejam planetas ou É, luas ou satélites. mas a Eu acho vida, possível. mas a vida no sistema solar, ela pode ser a mesma vida, né? A gente pode ter facilmente panspermia, que é levar micro-organismos da Terra para Vênus, por exemplo, ou para Marte, né? Há muita troca de material, né? E já foi provado que esse material biológico sobrevive à reentrada. É Então, mesmo. eu, por exemplo, nessa questão de Vênus, uma das questões mais interessantes que eu acho que precisa ser respondida é coletar uma amostra e trazer para cá, se houver vida mesmo, né? Digamos que Sim. descobriu que tem vida, nossa, tem vida e tal. Eu acho que ainda é o começo da grande pergunta, porque a grande pergunta é: essa vida é a mesma da Terra ou é diferente? Então tem que coletar uma amostra, trazer para cá, ver se é possível, se existe DNA, se existir DNA, fazer um teste de DNA. E o meu chute, eu arriscaria dizer o seguinte: vai ser vida terrestre, igual a vida que tem aqui, vida trazida, Quando você levada da diz, Terra para lá, ou o contrário. quando você diz vida terrestre, seria que nós contaminamos Isso. com as nossas sondas, ou foi a Não. mesma semeadura que A foi mesma feita na Terra? semeadura, até a troca de material entre os corpos do sistema solar. A todo momento caem meteoritos, asteroides, etc., de Marte sobre a Terra, e a todo momento também a troca desse material, né? Então eu acredito que, do ponto de vista biológico, o sistema solar é um lugar pequeno e durante levar essa vida da Terra de material. A vida pode ter vindo tanto da Terra para Vênus quanto de Vênus para a Terra, mas eu acho que vai ser o mesmo tipo de A mesma base de DNA. Eu acho que deu uma travada agora. trabalho. A mesma base de DNA. Seria uma vida comum Isso. da Terra, E aí nosso sistema que nós solar. não vamos ver como vida alienígena, entendeu? Vamos ver Entendi. como nós vamos ampliar a nossa noção de bioma. Não vai se limitar à Terra, vai ser agora no sistema solar. A grande pergunta mesmo, e aí não há possibilidade de troca, é vida em outros sistemas planetários. Aí Aí, não tem chance, né, de ser troca de material. porque daí é muito distante e não é possível, na escala de tempo, trocar material em quantidade, né? Então, Certo. é Muito bom. interessante. Ponto de vista interessante. Eu não tinha pensado nisso antes ainda. Vamos ver. O que Vamos eu fazer as apostas. poderia pensar. Como? Fazer as apostas, hein? Vamos fazer as apostas. Meu pensamento seria mais uma contaminação dos nossas sondas para outros lugares onde já enviamos. Contaminação humana já. Uma Sim, vida desenvolvida, evoluída, que contaminou um outro lugar. isso vai ser possível testar, né? Porque quando digamos que, vamos lá, vamos pegar a hipótese, então, que realmente é vida microbiana em Vênus. E você consegue pegar a amostra e trazer para a Terra. Vamos assumir isso daí. Quando Sim. você trazer aqui para a Terra e sequenciar o DNA, você vai poder ver se a sequência de DNA ela muda muito em relação ao que a gente tem ou pouco. Se ela mudar pouco, é porque o que está lá saiu da Terra há pouco tempo, porque não houve tempo Ah, para evoluir, uma questão de não teve tempo evolução. de evolução. É. Agora, se forem muito diferentes, muito distintas, aí é porque não foi contaminação da gente, é porque o sistema solar realmente, todo ele tem vida, não só na Terra. Muito bacana. Poxa, professor, muito bom conversar com você. Ah, imagina. Trazendo muito Bom também. esclarecimento para mim. Imagino que todos que tiverem a oportunidade de assistir vai ter muito esclarecimento. O tempo passa rápido. A gente, nessa conversa, nem olha muito. Já temos 1h10 de conversa. Vai dar para fazer 2 lives, hein? Pois é. Vamos lá, uma última pergunta para a gente encerrar. Já é uma pergunta mais light, relacionada aí com o que o bilionário Elon Musk está fazendo. Eu sei que não é muito da sua área, é mais astronomia, mas o que você acha que esses Starlinks que o Elon Musk está lançando aí, 600 a cada lançamento, a previsão dele é colocar 12 mil satélites ali para provedor de internet, mas está autorizado nos Estados Unidos para ele 40 mil satélites. Ele falou que vai colocar só 12 mil. Você acha que isso pode trazer algum problema
de observação para os astrônomos? Sim, isso já está trazendo, né? Já é um problema de observação para os astrônomos e é um problema também de política internacional, de ocupação do espaço, né? Então, sim, eu vejo um monte de problemas, mas eu não vejo ele como vilão. Eu vejo que há um problema que a humanidade não sentou para conversar e se entender ainda a respeito da ocupação do espaço. Eu acho que ele está aproveitando a oportunidade de estar no país que já domina a tecnologia, né? Já domina o setor aeroespacial. Agora, depois dele vai vir outro ricaço da China e depois outro milionário da Índia e assim por diante. Eu não perderia, digamos, o meu tempo esbravejando contra o Musk. Eu quero é que a humanidade possa, como um todo, sentar e discutir qual é a melhor solução para todos de ocupação do espaço. Essa discussão que não aconteceu ainda, e essa discussão não aconteceu porque simplesmente a gente só tem hoje, né, duas, quando muito, três potências espaciais. Então, os outros países estão completamente por fora da discussão. E quando a gente tem duas ou três potências, eles não vão discutir com ninguém, eles vão mandar simplesmente. Vão fazer melhor. Claro. Todo lugar é assim, né? Mas é essa discussão. Então, eu não esbravejo contra o Musk. Eu estou pensando além. Quando que nós vamos ter uma política global de ocupação do espaço? Isso precisa ser muito bem discutido, né, professor? Porque afeta o planeta inteiro. Sim, a humanidade inteira, né? Bom, professor, muito obrigado mais uma vez. Estou muito feliz de ter conversado com você nesse tempo. É um prazer para mim. Você falou que no início não se sente famoso, mas para mim você é famoso. Por causa do YouTube, calma. E mais uma vez, muito obrigado por essa disponibilidade e em ajudar a divulgação científica, trazer seu conhecimento, sua possibilidade de ajudar muitas pessoas aí a desenvolverem, né, o desejo de saber mais sobre ciência e, quem sabe, seguir nessa profissão aí. Gostaria de deixar aqui, eu vou deixar em algum lugar aqui o link do curso. Podemos fazer isso? Claro, por favor. Vamos deixar o link do curso, chama-se Astrofísica para Todos. A gente conversou aqui com o professor doutor Alexandre Zabat. Gostaria de abrir o tempo aqui, se quiser fazer alguma consideração final, para a gente encerrar. Eu que agradeço, né, o convite de poder participar e tal. Eu sempre gosto muito, né, de poder falar sobre ciência, né, o que a gente gosta. Como eu falava no começo, é muito bom falar do que a gente gosta, né, e convidar todas as pessoas que se interessam por astrofísica a conhecer os cursos que eu ofereço, mas não só os cursos que eu ofereço, realmente estudar o assunto. Tem muitos bons livros, tem os cursos do professor Steiner, que faleceu recentemente. Exatamente, eu estava na minha cabeça para comentar sobre o João Steiner, que faleceu agora esse mês. Isso, o Steiner faleceu. Ele tem o curso da USP também, né? Exato, ele tem o curso da USP, né, onde ele deixou o curso dele lá, né, e muitos outros pela internet, bons canais de divulgação científica e tal. Eu me incentivo sempre as pessoas a estudarem, né. Muito bom. Puderem. Isso aí. Muito obrigado. Vamos encerrando por aqui e espero que você seja muito feliz aí, tenha muito sucesso na área que você escolheu. Tenho muita admiração por pesquisadores, pessoas que têm o desejo de estudar e entender mais sobre a natureza, no seu caso de física. Obrigado, um abraço para você, professor. Um abraço. Abraço a todos. Tchau. Tchau.